Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. A messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Retomamos o tempo comum, retomamos a nossa caminhada comum, mas que de comum e de ordinária não tem nada, porque o tempo comum é o tempo de um apostolado e do anúncio autêntico do Cristo vivo e ressuscitado. Por isso, após as solenidades pascais, após Pentecostes, após a Santíssima Trindade, nós mergulhamos de cabeça dentro do tempo comum com um novo ânimo, um novo ardor. E o Evangelho que a Igreja nos traz, capítulo 9 de São Mateus, nos insere neste contexto. Nosso Senhor Jesus Cristo, após expulsar os demônios, ele olha para o povo e vê que são como ovelhas sem pastor. Mas esse comover-se de Nosso Senhor não é um comover-se por dó ou por olhar para o rebanho sem pastor e sentir pena dele. Não é isso. Mas no grego original, Nosso Senhor se compadece, ou seja, ele se comoveu desde as entranhas. Desde dentro, Jesus viu que essas ovelhas estavam sendo maltratadas. Maltratadas pelos demônios, pelas enfermidades e doenças que padeciam. Essas ovelhas que são homens e mulheres feridos pelo pecado original estão nas garras de Satanás. Estão sob o poder do demônio. E também as suas enfermidades, tanto físicas como espirituais, as suas doenças espirituais, Jesus se compadece delas porque não tem pastor. Se nós fôssemos consequentes com a nossa fé, quando olhássemos à nossa volta e contemplássemos o espetáculo da história do mundo, não poderíamos deixar de sentir crescer nos nossos corações os mesmos sentimentos que animaram Jesus Cristo. Isso dizia São José Maria Escrivá. Ou seja, quando olhamos o mundo, todas as almas, as pessoas que não conhecem a Cristo, ou aquelas que conhecem de forma tíbia, aquelas que estão vivendo os seus sacramentos de forma também tíbia, ou seja, cristãos mornos, quando olhamos para o mundo e vemos o tanto que temos que fazer, nós deveríamos ter o mesmo sentimento de Cristo. Olhar e ver são ovelhas sem pastor. Essas ovelhas não estão sem pastor e fadigadas apenas pelo poder de Satanás, pelos demônios, pelas doenças físicas, espirituais, enfermidades, mas estão fatigadas principalmente pelos erros e não têm força para se levantar. Todas essas reflexões que eu estou trazendo aqui são abordagens dos santos padres da Igreja dos primeiros séculos. Essas ideias. E que bonito é isso, olharmos e vermos que elas não têm força para se levantar. Elas estavam no erro. O povo de Israel, conduzidos pelos maus pastores, pelos príncipes dos judeus, que se comportavam como lobos, porque não corrigiam. Porque não corrigiam e pior, as prejudicavam em seu próprio proveito. Então, elas eram ovelhas sem pastor porque estavam no erro. E ninguém com caridade as ensinava a verdade. Ninguém com espírito apostólico queria instruí-las e levá-las até o redil da verdade. E os pastores, os falsos pastores, os príncipes dos judeus, além de não corrigir as ovelhas, não levarem para a verdade, eles também se aproveitavam da sua lã,
da sua gordura, da sua carne. Ou seja, as dominavam para o seu próprio proveito. A consideração das necessidades espirituais do mundo devem levar-nos a um infatigável e generoso trabalho apostólico. Quando nós olhamos para o mundo, já vamos entender o porquê. Ou seja, esta messe que o Senhor fala, que é o tema da nossa meditação, a messe é grande, esta messe, nós temos que olhar para ela com o olhar do próprio Cristo. Nosso Senhor Jesus Cristo, Ele olhou do alto céu para a nossa humanidade decaída e teve um olhar de misericórdia. E foi esse olhar do Senhor que nos trouxe a salvação. Ele viu, ouviu e desceu para salvar o seu povo. Esta frase, a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos, podemos colocar nos lábios de Cristo ainda no céu, olhando para a nossa humanidade, antes da sua encarnação. Porque ele vê o tamanho da messe, vê o tamanho do mundo, o tamanho dos homens e mulheres, vê todos os erros, as enfermidades desta messe, desse rebanho, o erro em que estão, e então vem para nos resgatar e nos salvar. A messe, o que é então esta messe? A messe são todos os homens que podem ser colhidos pelos pregadores. Devemos separá-los e colocá-los no celeiro que foram preparados pelos profetas. Milhares e milhares de pessoas foram preparadas no Antigo Testamento pelos profetas. Essa messe foi preparada no mundo para que recebesse o Evangelho da salvação. Pois bem, nós então, enquanto pregadores e anunciadores do Evangelho, somos enviados por Deus para não só semear a boa nova, mas colher, separar a espiga da palha. Nosso Senhor, a messe em que nós trabalhamos é esta: o joio cresce junto com o trigo. Nosso papel enquanto membros da igreja, enquanto anunciadores do Evangelho, pregadores da palavra, mas também ouvintes da palavra, é separar e colher para o Senhor, colher para Ele homens e mulheres novos, para um mundo novo. Os trabalhadores a que Jesus se refere no Evangelho são os 12 apóstolos. Não vamos esquecer que eles eram poucos. Eram poucos, 12 homens. Se nós contarmos os 72 discípulos, quem sabe, é um pouco mais. Mas 72 mais os 12, mais aqueles do começo da igreja, Pentecostes, mesmo assim é um número muito pequeno para a messe daquela época, ou seja, o mundo conhecido da época, o Império Romano. Era muito pouco. Então, os trabalhadores eram poucos, mas o Senhor não multiplicou o seu número, mas o seu poder. Pedi ao Senhor da messe. Então, nós estamos diante de um quadro em que Jesus olha para a messe, vê que são ovelhas sem pastor, sem cuidado, longe da verdade, nas garras de Satanás, feridas, no erro, mas diz: os trabalhadores são poucos. Olha para os apóstolos, olha para os discípulos que ele escolheu e diz: são poucos. Mas o Senhor não multiplica eles. O que o Senhor faz? Dá o seu poder. Pedi ao dono da messe, que é Ele mesmo, que envie operários para a sua messe. Ou seja, as vocações sacerdotais, religiosas, matrimoniais, leigas, porque nós estamos falando aqui de homens e mulheres enviados em missão para anunciar o Evangelho. As vocações são fruto da oração. Frutos da oração e não de um marketing. Não pensemos nós, meus irmãos, que a igreja é uma instituição
de marketing. A igreja não é. De forma alguma, a igreja é uma vocação de marketing. A igreja, ela é divina. E para isso, então, precisamos rezar para pedir ao dono da messe que envie trabalhadores para a sua messe. Não vai ser fruto de uma propaganda, não vai ser fruto... uma vez no livro sobre o sacerdócio do Dom Fulton Sheen, ele descreve um bispo que pediu a um padre que fizesse uma propaganda vocacional enorme na sua diocese, que espalhasse panfletos, que fizesse na internet, fizesse tudo o que era possível para trazer vocações. E o padre, muito sabiamente, disse para o bispo assim: o senhor quer vocações? Seja santo e morra. O que aquele padre está querendo dizer com isso? O seu testemunho de vida, enquanto bispo, as suas orações, a sua vida de santidade e a sua intercessão após a morte é o que vai trazer inúmeras vocações para essas dioceses. Nós temos que lançar um olhar sobrenatural, meus irmãos. Chega de imanentizarmos o projeto do reino de Deus, como se fosse fruto das nossas próprias mãos, como se nós fôssemos escolher os padres. A vocação, ela é sobrenatural, ela é um dom de Deus. Ele dá porque ela é fruto da oração do próprio Cristo. É uma resposta da nossa oração a Deus que fazemos. Não nos enganemos. As vocações vêm e advêm, os trabalhadores vêm para a messe a partir da oração do rebanho. E nunca o número de pastores vai ser igual ao número das ovelhas. Sabemos que um pastor cuida de 100 ovelhas. Nunca será um pastor para uma ovelha. Nós não podemos multiplicar os pastores a nosso bel prazer, mas podemos multiplicar os pastores a partir da oração, a partir da nossa oração. Pedi ao dono da messe que envie trabalhadores para a sua vinha. Devemos então assim rezar pelas vocações, fazer penitência, jejum, suplicar ao Senhor da messe, pois essa vocação é fruto da graça de Deus. Aqui nos cabe um exame de consciência. Quantas vezes você rezou por uma vocação sacerdotal? Pode ser o seu filho? Pode ser o seu neto? O seu sobrinho? Na sua paróquia, quantas vezes você foi ao sacrário pedir ao Senhor da messe que envie operários para a sua messe? Vamos parar de reclamar pela falta de padres e vamos rezar mais. Não adianta nós acharmos uma solução natural para um problema que é sobrenatural. Se falta padres, é porque falta oração. Se faltam leigos consagrados, santos no meio do mundo, é porque falta oração. Se faltam casais santos dando seu exemplo de santidade no mundo, arrastando uma multidão para Cristo, é porque falta oração. Nós não estamos pedindo como o Senhor ensinou. Estamos fazendo barganha com o mundo. Estamos querendo competir com o mundo e nós vamos perder. Porque o mundo é muito mais esperto nessas coisas. Mas precisamos lutar com as armas que Deus nos deu, que é a oração. Porém, esse dever missionário não é para os padres apenas. Mas como diz Paulo VI, santo, São Paulo VI, o que ele diz? Que o dever missionário é para toda a igreja. Toda a igreja tem um dever missionário. Todos os batizados são missionários.
Então, esta palavra de Cristo é para nós. A messe é grande e os trabalhadores são poucos. E para que o Senhor nos envia? O Senhor não nos envia para ficarmos em casa, trancafiados, vendo a nossa vida. O Senhor nos envia para sermos luz, sal da terra e luz do mundo na vida do outro, do esposo, da esposa, dos filhos, no trabalho, no meio político, econômico, mudar e transformar este mundo desde dentro, transformar essa messe, colher almas para Cristo. Mas Jesus nos envia com um objetivo específico: expulsar os espíritos maus, curar todo tipo de doença e enfermidade. Este é o objetivo. Nosso Senhor enviou os apóstolos justamente para isso. Porque nós temos que entender que a nossa batalha é espiritual. Lutamos contra espíritos espalhados pelos ares. Não é contra homens de carne e sangue que temos que lutar, como diz São Paulo, mas contra os principados e potestades espalhados pelos ares. Nosso Senhor veio para destruir o império de Satanás. E nós, se somos chamados soldados de Cristo, enquanto cristãos, nós precisamos tomar à frente o lugar que nos cabe e lutar pelas almas das pessoas. Meus irmãos, isso é muito sério. Quando falamos da messe, estamos falando de pessoas que precisam de nós, que precisam de uma palavra de Deus para serem salvas, para irem para o céu. Isso não é brincadeira. Isso é o centro, é o objetivo. Isso não é um tanto faz. Isso é o que dá o fundamento. Não podemos negligenciar este mandato de Cristo na nossa vida. Olhar para a messe e entender que isso é só dever dos padres, dos bispos e do Papa, e eu cruzo meus braços. Não, é dever de todos nós. Evangelizar, levar a palavra de Deus, recolher nos celeiros de Cristo essas sementes dispersas e rezar, pôr o joelho no chão, pedir a Deus que envie trabalhadores para a sua vinha, para a sua messe. Esse é o nosso objetivo enquanto cristãos. Não temos outro. E assim o Evangelho depois narra o nome de todos os 12 apóstolos que vão ser os fundamentos, o fundamento da igreja, as 12 colunas, na qual nós alicerçamos a fé. As colunas da Jerusalém Celeste, as 12 colunas, são os apóstolos. Nós não estamos sós. Hoje somos muito mais. O que começou com 12 homens, alguns discípulos, cheios de vigor, cheios do Espírito Santo, cheios da graça de Deus, não temendo nada, hoje parece que somos muitos. Nós estamos mornos. Estamos mornos. E precisamos fazer um exame de consciência e pedir perdão a Deus por essa mornidão cristã que vivemos. Suplicar a graça de Deus sobre nós, pedir perdão e olhar para Maria Santíssima como estrela da evangelização. Nossa Senhora, assim que o anjo Gabriel se retirou, ela foi correndo às pressas à região montanhosa, visitar a sua prima. Ela foi servir. Ela foi levar o Verbo encarnado até a sua prima Santa Isabel e santificar João Batista no seio de sua mãe. Maria é a primeira evangelizadora. Ela que leva Maria Santíssima à salvação no seu ventre. Nós, hoje, unimos a nossa oração a dela, suplicando ao Senhor Jesus que envie operários para a sua vinha. Enviai, Senhor, operários para a vossa messe, pois a messe é grande e os trabalhadores são poucos. Meu Senhor e meu Deus, vos agradeço todos os afetos e inspirações que me comunicaste neste tempo de oração. Vos peço ajuda e a graça para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Deus abençoe você, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.